Então, a gente vai agora ver como que seria a resolução do portfólio que vocês tiveram que entregar ontem à noite, tá? Então, era um exercício onde vocês tinham que utilizar herança e depois tinha um desafio que era para que vocês pesquisassem por conta própria algumas questões relacionadas a polimorfismo e daí conseguissem aplicar isso com aquele conjunto de herança. Não era um portfólio trivial, ele era um pouquinho complicado, são conceitos bem diferentes. Então, eu vou resolver o exercício e, à medida que a solução for se mostrando, aí a gente vai discutindo um pouquinho mais esses conceitos, tá? A primeira parte da solução não envolve polimorfismo e a segunda parte é que é a mais complicada, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente falar um pouquinho sobre o que era esperado. Então, o exercício que foi dado para vocês era esse aqui, né? Para alterar o projeto da editora, de tal forma que fosse possível cadastrar diferentes tipos de livro, porque a gente tinha mudado o nosso modelo para permitir a criação de livros didáticos e livros de literatura, lembram? Então, a gente tinha superclasse livro e tínhamos duas classes especializadas, né? Duas subclasses, que era tanto a didática quanto a de literatura. Então, no momento do cadastramento, quem decide o tipo de livro é o usuário, e para que eu pudesse fazer esse cadastro e armazenar, então, os livros de acordo com a preferência do usuário, era pedido para se utilizar dois arrays, um para literatura e um para didática. Então, essa é a primeira parte do exercício, tá bom? Então, eu vou agora abrir aqui o nosso Eclipse, e aqui, deixa eu dar uma diminuidinha aqui na tela, para vocês acompanharem. Então, esse aqui é o projeto que a gente estava trabalhando na semana passada, e eu quero lembrar que aqui a gente tem a classe livro, tá vendo? Aqui a gente tem a classe livro, com os dados genéricos de qualquer tipo de livro que eu tenha, então, título, custo de produção, quantidade de páginas e autor do livro. Então, tudo isso aqui existe independentemente de qual seja o tipo do livro. Aí a gente vai para as classes filhas, né? Para as subclasses. Aí a gente tem a classe literatura, que extends livro. Então, aqui a gente tem o relacionamento de herança sendo apresentado. Significa que qualquer objeto que eu venha a criar como sendo do tipo literatura, terá todas as informações descritas aqui na classe literatura, mais tudo que está descrito na classe livro, porque ele vai receber como herança. O mesmo vale aqui para a classe didático. Didático também extends livro. Então, tudo aquilo que está lá descrito na classe livro vai ser trazido para o objeto didático por meio de herança, certo? E aí a gente vai, então, voltar para a classe editora, agora eu vou maximizar aqui, e na classe editora, a gente vai agora fazer a atualização da parte de cadastramento do livro. Então, vamos olhar aqui no nosso menu, o cadastramento de livro ocorre aqui na opção 2, certo? Então, lá no nosso menu, a gente vai ter que mudar a opção 2. Mas antes disso, a gente precisa preparar a nossa aplicação para ter aqueles dois arrays que o exercício pede. Então, inicialmente, eu vou retirar essas linhas aqui, elas foram colocadas aqui apenas para mostrar na aula passada como criar objetos, né, filhos, né? Então, eu vou retirar. Agora, eu não terei mais esse array livros, né, que era um array genérico. Não, o que eu tenho agora vai ser um array para objetos do tipo didático. Então, o tipo, né? O tipo é sempre o nome da classe, então é o tipo. Agora vem o nome do array, que pode ser o nome que vocês quiserem, é o nome de uma variável, eu vou chamá-lo de didáticos. Como ele vai ser um array unidimensional, eu coloco um par de colchetes e depois eu digo quantas posições eu quero que esse meu array tenha. Então, é sempre assim, né, que a gente cria array. Não importa qual seja o tipo, esta é a forma, né? Eu vou colocar 2 aqui, só para ficar fácil o nosso cadastro, tá? Então, quando o usuário escolher objetos, né, escolher um livro
do tipo didático, é aqui nesse array que eu vou ter que fazer o cadastramento. O mesmo ocorrerá com literatura. Então, eu vou criar um array, eu vou chamar de literaturas, também seguindo o mesmo padrão. Como eu tenho dito em inúmeros momentos... Opa, aqui tem um S a mais. Quando a gente cria essas variáveis aqui, ó, tanto a variável didáticos quanto a variável literaturas, não se esqueçam, elas não são os objetos livros ainda, certo? Elas são arrays. Inicialmente, todas as posições desse array estão valendo null, porque não existe nenhum objeto que me permita cadastrar livros ainda criado. Conforme for sendo executado, aí eu vou abrindo espaço de memória com o new, lembra que a gente chama o método construtor, e aí eu vou fazendo a criação dos objetos. Mas por hora, só criamos aqui os dois arrays conforme o exercício pede. Uma outra coisa que precisa ficar bem clara é que aqui nesse exercício agora, olha, quem decide o tipo do livro é o usuário. Então, significa que cada vez que o usuário escolher a opção de cadastrar livro, ele vai cadastrar um único livro, tá? Diferentemente da solução que nós temos implementadas lá na opção 2, que lá a gente está cadastrando todos os livros de uma vez só. Eu vou rolar aqui um pouquinho para vocês verem. Olha só, a gente está fazendo um for que começa em 0, porque é a primeira posição do array de títulos, até o final dele. Então, dentro desse for, eu fazia o cadastramento de todos os livros que me interessavam. Só que agora isso vai mudar um pouquinho, tá? E para que isso mude, eu preciso ter aqui também uma variável que controle quantos livros já foram cadastrados. Porque, veja, como eu estou trabalhando com arrays, que são estruturas estáticas, então, eu só tenho espaço para 2 livros de didática, 2 livros didáticos, 2 livros de literatura. Então, eu vou criar aqui duas variáveis, vou chamar de QTDD, que vai começar com 0, porque inicialmente eu tenho 0 livros didáticos cadastrados, tá? E uma outra variável chamada QTDL, para também dizer quantos livros de literatura já foram cadastrados, que também começa em 0. Então, essas variáveis aqui, além de indicarem para mim quantos livros já foram cadastrados, elas vão servir também de guia para eu ir preenchendo o meu array, tá? Então, eu começo aqui com essas duas variáveis. Outra coisa que eu vou precisar saber também é qual é o tipo de livro que o usuário vai querer cadastrar. Então, eu vou criar aqui uma variável. Poderia ser uma variável boolean, poderia ser uma variável string, tá? Mas eu vou criar uma int tipo livro. Então, se o usuário colocar 1 dentro dessa variável, é porque ele quer cadastrar um livro didático. Se ele colocar 2, é porque ele quer cadastrar livro de literatura, tá? Basicamente, essa é a ideia. E agora sim, acho que a gente pode descer lá na opção 2, que é onde efetivamente eu vou fazer o cadastramento dos livros. Então, vou descer aqui, opa, aqui. A primeira coisa que vai ser modificada é essa parte aqui, né? Onde eu tenho o for, e esse for, como eu já comentei, ele permitia que eu cadastrasse todos os livros. Não, agora eu vou cadastrar um livro só por vez. Então, essa estrutura de repetição não existe mais, tá? Então, eu tiro a estrutura de repetição, tiro a chavezinha que fechava ela aqui. Perfeito. Agora, qual é a primeira informação que eu preciso receber do usuário? Qual é o tipo de livro que ele quer cadastrar. Então, eu venho aqui, vou usar o meu JOptionPane, né? E vou pedir para o usuário digitar qual o tipo de livro desejado. Vou colocar 1 didático, 2 literatura. Tá bom? Aqui. Então, deixa eu tirar aqui. Aí. Perfeito, né? Então, o JOptionPane, ele vai mostrar a mensagenzinha na tela para o usuário vai ter uma caixa de texto onde ele vai poder responder. Essa resposta eu quero colocar lá naquela variável que eu criei chamada tipo livro.
Só que essa variável tipo livro, se nós voltarmos aqui um pouquinho, olha ela aqui, ela é int. Então, nós precisamos converter a resposta desse JOption pane para int. Isso aqui a gente já fez inúmeras vezes, né? Então, a gente vem aqui e coloca integer parse int. Bom. Opa, tem um N a mais aqui. Tá bom? Então, aí a gente já sabe. Então, o usuário, se ele escolher 1, eu tenho que preencher uma posição do array de didáticos. Se ele escolher 2, eu tenho que preencher uma posição do array de literatura. E se ele escolher qualquer outra coisa, eu tenho que mostrar uma mensagem de erro, dizendo que ele escolheu um tipo incorreto e voltar para o menu de opções. Bom, muito bem. Então, para fazer isso, a gente testa if tipo livro igual a 1. Olha, se isso aqui ocorrer, eu vou ter que fazer alguma coisa. Deixa eu só jogar isso aqui para baixo. Aqui, ó. Se ele escolher o tipo de livro 1, eu vou até colocar um comentário aqui. Cadastrar novo livro no array didáticos. Certo? Perfeito. Mas pode ser que isso aqui não seja verdade e ele caia num else. E aí, aqui dentro, eu tenho que testar se o tipo livro, né, o que está lá dentro da variável tipo livro, é 2. Se isso ocorrer, significa que eu vou cadastrar novo livro no array literatura, né? Agora, e se nem isso aqui ocorrer? Quer dizer, não foi 1, não foi 2, aí eu apresento uma mensagem. A mensagem dizendo que ele escolheu o tipo de livro errado. Então, você escolheu tipo de livro inválido. Tá? Porque ele só tem 2 tipos, ou 1 ou 2. Não adianta escolher outra coisa porque o programa não está preparado para atendê-lo. Perfeito. Ok, só que agora a gente tem que preencher essas lacunas que eu deixei aqui, né? Perfeito. Para isso, eu vou rolar aqui e vamos aproveitar o que nós tínhamos feito anteriormente para cadastrar o nosso livro. Então, eu vou dar um Ctrl X aqui e vou colocar bem aqui, para nós vermos. O que está mudado agora? Ó, vamos lá. Eu vou pedir o nome do autor, meu livro didático continua tendo o nome do autor. Eu continuo precisando fazer a busca para verificar se o autor do livro realmente existe. Se eu encontrei o autor do livro, né? Então, eu perguntei qual era o autor, esse autor realmente já está lá no meu cadastro de autores, então significa que a variável encontrou é verdadeiro, é true. Eu vou entrar aqui nesse if. Só que agora eu não tenho mais o meu array chamado títulos. E mais, se eu estou dentro desse if, opção igual a 1 aqui, é porque eu quero cadastrar no array didático. Então, essa parte aqui, ó, não é mais títulos na posição i, é didáticos na posição QTD-D. Lembra que a gente tem essa variável aqui e que ela começou valendo 0? Significa que o primeiro livro didático que eu criar será referenciado por este array na posição 0. Só que agora não é mais new livro, é new didático. Tá? Então, a gente já deu aqui uma melhorada. Só que ainda que ele seja didático, né, ele tem o autor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Aqui tudo a gente vai trocar por didáticos na posição QTDD. Tá vendo? Eu vou até copiar e colar. E, ó, olhem só, todos esses métodos que eu estou chamando aqui nessas linhas são os métodos declarados na classe livro. Porém, como didático, né, é filho, é descendente de livro, ele está podendo usar tudo naturalmente como se fosse dele, né? Porque ele, na verdade, é dele, ele ganhou por herança. Agora, o que nós precisamos acrescentar são as especificidades do didático.
Então, tudo isso aqui, das linhas 79 até as linhas 82, né? Tudo isso aqui é comum a qualquer livro. Agora, o que é que um livro didático tem de diferente? Vamos olhar aqui na nossa classe didática. Aqui a gente vê que ele tem série e área, então eu preciso dessas informações também. São dois atributos privados, mas eles têm os métodos get e set associado a cada um deles, então nós podemos vir aqui e fornecer essas informações também. Então eu vou copiar uma linha aqui, qualquer, só para facilitar, para a gente não ter que ficar digitando tudo, tá? Então vamos digitar para ficar mais fácil. Então, vou fazer assim, ó, didáticos, na posição QTDD, vai receber o quê? Na verdade, não vai receber, né? Eu vou chamar 7, olha só, quando eu coloco 7, ele já está dizendo para mim, ó, você quer setar o quê? A área, o autor, quantidade de páginas, série, título. Na verdade, título a gente já fez, quantidade de páginas também, autor do livro também. Está faltando mexer só com área e série. Então, vamos lá, eu quero setar a área. Só que para eu setar a área, eu tenho que mandar uma informação para ela. Olhem aqui, na classe didático, a área é um valor string. E se nós olharmos o método set área, esse aqui ó, na linha 30, ele está esperando uma informação que seja do tipo string. Então, aqui, quando nós chamarmos, a gente tem que mandar um string. Então, perfeito, esse string vai ser isso aqui, ó. Eu vou copiar uma mensagem aqui. JOptionPane, qual a área do conhecimento, né? O conhecimento deste livro. Aí a pessoa digita qual é a área, não sei qual vai ser a área do livro, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Perfeito, então o JOptionPane produz um string e esse string já é enviado para o set área. Forma semelhante para o outro atributo. Qual é o atributo que ficou faltando nós mexermos agora? É o set série, né? Se é um livro didático, ele vai ser usado na escola, e em qual série ele vai ser usado, né? Então, aí a pessoa também vai fornecer uma string para ele. Então, eu vou colocar aqui qual a série onde o livro será usado. Primeira série, segunda série, nona série, não sei. Perfeito. Então, com isso, a gente preencheu todo o array didáticos. Tá certo? Muito bem. Essa primeira parte aqui, dados genéricos, comuns a qualquer tipo de livro, e aqui, dados específicos que existem apenas nos livros didáticos. Muito bem. Então, isto aqui agora, eu vou fazer isso, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl C, e vou colocar aqui no tipo 2, Ctrl V. Ah, ficou faltando um último detalhe aqui, ó. Quando a gente chega aqui na linha 85, significa que o meu objeto novo, né, que esse objeto didático que eu acabei de criar, significa que ele está todo preenchido e a posição didáticos na posição QTD, então já está apontando para esse objeto novo. O próximo passo é eu pegar essa variável QTD2 e aumentá-la em uma unidade. Porque se eu quiser cadastrar um segundo livro didático, ele vai ser referenciado pela posição 1 do array, porque a 0 já está usada. Então, eu tinha esquecido de fazer este incremento aqui. Importantíssimo, tá? Agora, a gente vem para cá. Opção 2, cadastrar o livro de literatura. Muito bem. Procedimento muito parecido, né? Pergunto qual é o nome do autor. Aqui nesse for, eu procuro o autor dentro do meu array de autores. Se eu encontrei, se esse encontrou é igual a true, ele entra aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um novo objeto, só que agora é de literatura. Então, sai didático e entra literatura. E aqui, então, eu estou usando aquele segundo array que o exercício pede. Literatura,
na posição QTD-L. Literaturas. Tá certo? Então, olha, criei um novo objeto. É a primeira coisa que eu tenho que fazer, porque senão não tem como chamar set, get, eu não faço nada, porque o objeto não existe, né? Então, a partir daqui, o objeto passa a existir. Eu guardo o endereço dele nesta posição do array. E aí, é esta referência aqui que eu tenho que usar nesta linha. Ó, isso aqui não é comum para qualquer livro, então não estava valendo para o didático lá em cima? Vai valer para a literatura aqui também, ó. Vou trocando, tá? Tô dando Ctrl C. Aqui também, ó. Então tá. Então, isso aqui valia para todos os livros. Agora, esta parte aqui de baixo, isso aqui eu posso tirar, porque isso aqui era só para livro didático. Agora, o que que o literatura tem de específico? Vamos clicar aqui na classe literatura para ver. Ah, se for livro de literatura, tem gênero, tá? Então, e esse gênero também foi criado como sendo privado, é um atributo string, ele tem um método set gênero, que recebe uma string, tá vendo? E ele tem um método getGênero, que retorna também uma string. Então, é isso que eu tenho. Eu venho aqui na editora, portanto, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer literaturas na posição QTD L, ponto set, olha, já abriu ali para mim. O que que eu quero? Eu quero set gênero. E aqui, deixa eu copiar um JOption Pane aqui para nós, né? E aqui eu vou pedir para a pessoa digitar. Qual é o gênero literário? Qual é o gênero literário do livro? Né? Pergunto, alguém responde, eu pego essa resposta e mando para o set gênero. E ao final disso, a variável QTDL precisa ser incrementada em uma unidade. Porque se esse livro aqui ocupou a posição 1 do array, a posição 0 do array, o próximo precisa ocupar a posição 1 e assim vai, né? Para eu não ficar sobrepondo. Tá certo? E aí, acabou. Isso era o cadastramento dos livros de literatura e de didáticos. Vamos tentar executar para ver o que acontece? Primeiro, deixa eu salvar. Eu vou tentar colocar aqui um breakpoint. E agora a gente vai fazer um debug, tá? Vamos lá. Opa, tem erro. Como é que quer executar com erro, né? Ah, bom. Vamos. Aqui a gente tinha feito a opção 3, que era para buscar os livros, né? Eu vou colocar essa opção 3 tudo em comentário, tá? Porque como a gente mudou agora o nosso cenário, né? A gente não tem mais livro, a gente tem literaturas e tem didáticos, eu tenho que mudar lá, tá? Perfeito. Então, agora a gente vai fazer o debug. Vamos salvar. Aí demora um pouquinho, né? Mas vamos executando. E vamos acompanhando aqui as nossas variáveis, tá? Importante aqui do lado direito, a gente vendo as variáveis. Muito bem. Vamos lá, próximo passo, né? Que a gente tem que fazer. Ele vai apresentar o menu na tela para nós. Então, logo ele consiga executar esse JOption Pane aqui.
Olha lá, o que eu quero fazer? Bom, eu tenho que cadastrar os autores primeiro, né? Porque não dá para eu cadastrar o livro sem os autores. Então, vamos lá. Cadastrar esses autores primeiro. Olha, entrou aqui no cadastro de autores, né? A gente vai ter que cadastrar todo mundo. Tudo bem. Vou digitar o nome do autor. Eu vou colocar João da Silva. Demorando. Devia ter colocado o breakpoint em outra parte, né? Eu vou interromper aqui. Interromper a execução. Eu vou tirar o breakpoint daqui e vou colocar o breakpoint aqui, ó, no case 2, tá? Vamos ver. Que aí eu cadastro todos os autores sem ter que fazer o passo a passo. Fica mais rápido. Então, vamos lá, cadastrar os autores. Vai ser João da Silva. Mini currículo, qualquer coisa. Nome, Maria da Silva. Qualquer coisa. Pedro Silva. Tá, aí ele vai mostrar todos os autores que nós cadastramos, tá perfeito. Agora, vamos cadastrar o livro. Muito bem. Agora sim, ó, ele abriu aqui do lado direito e a gente vai no passo a passo. Então, primeira coisa que tem que ser, qual é o tipo que eu quero? Vamos didático. Tá aqui. Então, eu escolhi ele está entrando aqui nesse if opção igual a 1, vamos ver se ele vai entrar. Entrou, a variável encontrou, está com falso, alto está com 0, aí ele vai pedir alguma coisa para mim, vamos lá. Qual é o nome do autor do livro? João da Silva. Tá aqui, que é um autor que existe, né? E aí ele vai passar aqui nesse for de busca, né? Tá olhando todos os autores para ver se em algum momento, se vocês olharem aqui na variável encontrou, aqui do lado direito, ela está com true. Porque o João da Silva existe. Então, ele vai entrar nesse if. Agora, ele vai pegar aqui, ó, observem aqui o meu array didáticos. A posição 0 estava lendo nulo. Quando essa linha 77 for executada, ela deixou de valer null e agora ela tem um objeto para referenciar, ela tem um objeto para chamar de seu. E é este objeto que acabou de ser criado que eu vou preencher nas linhas seguintes, tá? Então, ele setou o autor, agora ele vai pedir para mim o nome, o título do livro, livro 1, quantidade de páginas, 200 páginas. Ele vai calcular o custo, ele vai perguntar a área química, é um livro didático, né? Área química, série, 9ª série. A variável QTDD, observe que ela está com 0. Por quê? Porque eu estava preenchendo o objeto na posição 0 de didáticos. Só que eu terminei esse procedimento. Então, agora, eu vou passar a minha variável QTDD para 1, porque o próximo objeto a ser criado é o da posição 1. Tá certo? Então, volta ao menu de opções, é apresentado na tela para mim. Eu vou escolher um segundo livro. Só que agora eu vou querer um livro de literatura. Então, vamos lá. Agora eu vou escolher 2. Esse if não vai ser verdadeiro, ele vai cair lá embaixo, aqui, perfeito. Entrou aqui.
Tá? Pedir o nome do autor. Eu vou colocar Maria da Silva, o autor que a gente cadastrou. Ele vai procurar aqui até achar, é a segunda, se eu não me engano, exatamente. Ó, observe que o encontrou está com true, porque a Maria da Silva realmente é uma autora que existe. Aí aqui na linha 115 ele vai criar o objeto. Olhem aqui no meu array de literaturas, aqui, que a posição 0 do array está valendo nulo. Ao executar essa linha 115, dou um passinho, ó, agora eu criei o objeto. E é esse objeto recém-criado que eu vou preencher nas linhas futuras. Então, eu vou pedir o título do livro, livro 2, quantidade de páginas, 500, ele vai calcular o custo, vai pedir o gênero, eu vou dizer que é ficção científica. Tá? Então, ele preencheu toda a posição 0 do array de literaturas com os dados do livro. Agora, se eventualmente ele quiser cadastrar um outro livro de literatura, eu vou ter que usar a posição 1. Para fazer isso, a variável QTDL precisa deixar de valer 0 e ir para a casinha do lado, que é a que está livre. E é essa linha 123 que faz isso. Foi para 1. Se eu quiser cadastrar um outro livro, vai. O que mais precisa ser feito aqui? Eu só preciso agora acrescentar um dispositivo que verifique se os dois arrays já estão completamente preenchidos. Porque se eu escolher, por exemplo, livro de literatura, mas eu já cadastrei os dois livros que cabiam lá no array, não tem mais espaço, tá certo? E se eu tentar usar uma posição além daquilo que o meu array me permite, a minha aplicação dá um erro. Então, a gente vai ter agora, só para terminar essa primeira parte do exercício, a gente vai ter que fazer essa verificação apenas, tá? Então, eu vou interromper aqui para nós retomarmos só fazer esse controle. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Entrei aqui, opção 2, né? A pessoa escolheu que quer cadastrar um livro didático. Antes de fazer qualquer coisa, eu acrescento mais uma verificação aqui, ó. If QTDD, né, que é a variável que está controlando quantos livros já foram cadastrados. Se ela for menor que 2, que veja, o meu array tem duas posições, né? Ele é de tamanho 2. Se ele tem duas posições, então são justamente as posições de índice 0 e índice 1, ou seja, são valores menores que 2. Então, se eu olhar para o QTD e observar que o valor dele é menor que 2, então dá para cadastrar. Então, eu abri um if aqui. Todo o meu código aqui vai ficar dentro deste if, que eu fecho aqui, tá? E aí eu posso colocar um else. E aí, nesse else, eu coloco uma mensagenzinha de orientação. JOption pane, show, message, dialog. Já foram cadastrados os dois livros didáticos. Pronto, que é só o que cabia. Tá certo? Então, a gente só acrescentou um if. Ó. O cara escolheu didático, beleza. Mas será que dá? Aí, olha aqui a quantidade. Bacana. Vou só dar uma melhoradinha aqui na indentação. Deixa eu marcar todo mundo aqui, ó. E aí a gente dá uma... Marquei todo mundo e apertei um tab, aí eu desloco e fica todo mundo dentro desse if, tá vendo? Que aí fica melhorzinha a indentação. E um procedimento similar eu faço aqui para o livro de literatura. A pessoa escolheu a opção 2, que é livro de literatura, perfeito. Mas será que cabe? Então, sei lá, if QTDL menor que 2, né? 0 ou 1, entra aqui, faz todo o cadastramento. Se não, coloca lá a mensagem JOption pane.show message dialog.
já foram cadastrados 2 livros de literatura. Mesma coisa, vou marcar todo mundo aqui para melhorar a indentação, para ficar tudo bem organizadinho, a gente saber qual código está dentro de qual código aí. Prontinho. Então, com isto, vou salvar aqui, com isto, nós fizemos a primeira parte aqui do exercício, que é onde o usuário escolhe o tipo de livro e eu tenho 2 arrays para poder fazer o cadastramento deles. Certo? Então, e numa outra parte, daqui a pouquinho a gente vai ver agora a parte do desafio, mas a solução trivial é esta, ok?